Meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui convosco. Saúdo a todos, agradecendo à editora Verdade e Luz, ao Grupo Espírita Batuíra, pelo caloroso convite que prontamente aceitei. Muita gratidão por estar com todos vocês, com meus irmãos, companheiros da mesa, e que estaremos juntos desenvolvendo esse trabalho com Cristo, acima de tudo. Estamos na era da esperança, o alvorecer. Estamos no momento de luz para todo o planeta, um momento em que a ciência vem revelar os mecanismos que poderão fazer parte da construção do reino de amor dentro de nós. Não só aqueles que estiverem nas religiões, mas para que nós possamos vivenciar uma experiência com Deus, da mesma maneira que Jesus recomendou à mulher samaritana, quando disse a ela que haverá um tempo em que nós adoraremos a Deus no nosso interior. E assim o Cristo nos traz, a partir de muitos pesquisadores no século XX, os conceitos da física quântica. Estaremos abordando nessa perspectiva a interface espírito, mente e corpo, de que maneira nós podemos, utilizando os conceitos da física, aplicar em nós mesmos os ensinamentos de Jesus. O ensinamento de Jesus, na prática, são o código de leis que regem a harmonia da alma. Assim como o átomo está em harmonia, pensando nas órbitas dos elétrons, os prótons e nêutrons, apesar de eles estão juntos, coesos, existe um equilíbrio, uma harmonia. Mas e entre nós, partículas divinas, meus amados irmãos? Como consolidar a harmonia num relacionamento? Como renovar mágoa, raiva, para a harmonia do afeto, o perdão? De que maneira superar os medos? Tudo isso há de ser algo universal, por isso é um momento de esperança, a esperança primeira que começa. Então a ciência é a esperança, nós falamos, a esperança é a última que morre, não é verdade? Mas vamos ver bem, a esperança, quando ela nasce primeiro, ela de cara já nos ilumina, porque nós já passamos a antever pelo pensamento o que irá ocorrer conosco e com a humanidade. Imagine quando a ciência, que aqui vamos começar a colocar algumas revelações da física sobre a comunicação cérebro a cérebro, imagine quando revelar de forma experimental a existência do espírito, a imortalidade da alma, que tudo aquilo que nós pensamos e plasmamos, como foi trazido pelas obras de André Luiz, e agora pela exposição do Geraldinho, imagine quando a ciência oficial começar a mostrar aspectos da lei do campo mental, como a humanidade como um todo estará envolvida numa responsabilidade maior. Olha o avanço da medicina quando for aceita de forma em massa pelo planeta, a imposição de mãos, o passe ou a própria desobsessão espiritual como também medida de saúde, considerando a saúde integral e não só a saúde do corpo físico. E que nós, voltando ao slide, meus irmãos, nós não somos corpos apenas, nós somos tudo isto integrado, espírito, mente, o perispírito, a medicina da alma. Imagine como será em breve, e falta pouco, porque já estamos no alvorecer
do mundo regenerador. Revelações da física sobre comunicação cérebro a cérebro. Vamos lá. Na década de 30, os físicos postularam, pelos cálculos, um fenômeno conhecido como emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico consiste quando nós temos duas partículas, dois átomos, por exemplo, em que cada um estão com seus estados diferentes. Imagine que um está com o seu campo magnético ou dipolo magnético para baixo e o outro para cima. Quando esses átomos ou sistemas quânticos trocam forças conhecidas entre si, essa é a primeira etapa, após separá-los, eles permanecem interconectados. Ou seja, qualquer estímulo que nós dermos em uma partícula, a outra, mesmo a quilômetro de distância, é afetada. Esse é o entrelaçamento quântico. Um estímulo, ela altera, e aqui a verdinha do lado de cá também tem o seu estado alterado. Então, isso causou uma grande ruptura entre muitos físicos na época. O próprio Albert Einstein, ele não acreditou que seria verdade, ele até enunciou que isso seria uma ação fantasmagórica à distância. Como uma informação pode ser mais rápida que a velocidade da luz? E naquele tempo ele escreveu um artigo sobre isso, ele e outros dois pesquisadores, com argumentos que derrubavam tudo isso. Muito bem. Aí, na década de 60, o professor John Stuart Bell, ele postulou uma explicação sobre o entrelaçamento quântico. Ou seja, que as partículas nossas estão todas interconectadas após uma interação. Ele disse que o mundo real, o qual conhecemos, ele se apoia nessa realidade não local, que perdura além do espaço, do tempo, da causalidade. É uma realidade invisível e que interconecta a tudo e todos. Ele já dá um anúncio do que nós chamamos hoje, pelos estudos da doutrina, de fluido universal. Então, pela matemática, ele já mostra a existência de uma realidade que nós não vemos, que está fora do espaço-tempo, mas que interconecta e transmite a informação. A partir disso surgiu a pesquisa, e que agora está vindo na tecnologia, que é a computação quântica, que pela computação quântica os dados são transmitidos a partir desse processo. Na década de 80 foi comprovado experimentalmente essa teoria. Ela de fato existe. Nós nos comunicamos também a partir de uma realidade não local. Por que o termo não local? Porque é uma realidade que ela não depende de distância para se comunicar. Os dois átomos estão distantes, porém a informação de um é passada para o outro sem limites, instantaneamente. Então, nós aprendemos que a realidade não local mantém e sustenta os dois sistemas. Pesquisadores norte-americanos decidiram verificar se o cérebro humano também está submisso a esse fenômeno do entrelaçamento quântico. 7 pares de pessoas foram posicionadas para meditar por 15 minutos, considerando que a força de interação seria a força do pensamento. Elas foram orientadas em estado de meditação, mandar pensamentos bons uma para a outra. E após essa primeira etapa, qual é a segunda? Separar. Elas foram posicionadas em salas distintas, protegidas por gaiola de Faraday, que ela é uma matriz metálica na qual não entra nenhuma onda eletromagnética. Então, foi dado um estímulo em uma delas, ambas monitoradas por eletroencefalograma para verificar a atividade elétrica do cérebro, e uma delas
não sabia de nada. Ela foi estimulada com 100 flechas de luz, de maneira aleatória, na face. Na hora, o seu eletroencefalograma se alterou. Instantaneamente, o EEG daquele par correspondente também mudou. E quando os pesquisadores foram comparar estatisticamente os resultados do EEG, eles estiveram correlacionados, totalmente correlacionados no tempo e na fase. A conclusão desse trabalho, desse paper, foi que um potencial cerebral, um potencial evocado cerebral, foi transferido para um outro cérebro à distância, e sem qualquer tipo de energia conhecida pela física até então. Isso em 1994 foi publicado. Um outro estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Washington, de forma muito parecida, só que eram pessoas conhecidas por pelo menos 6 anos. Já tinham um vínculo emocional, um vínculo afetivo. Elas também foram submetidas a um estudo, só que uma delas recebeu 50 imagens quadriculadas na face, então ficou uma tela de computador piscando, de forma aleatória, e monitoradas por eletroencefalograma. Porém, uma delas aqui foi também monitorada em ressonância magnética funcional. Por quê, pessoal? Porque na ressonância magnética funcional, eles consegue-se, digamos assim, fotografar regiões do cérebro, as fatias ali do cérebro que estariam com maior ou menor atividade. E principalmente qual região? Como ele estava de olhos vendados, tem a área do cérebro que é responsável pela visão. De olhos vendados, o processamento, a atividade desse campo é menor. Só que o que aconteceu nesse experimento? No momento que ela recebia 50 imagens quadriculadas na face, o eletroencefalograma alterava-se e da outra também alterou, e ocorreu de estar em fase e correlacionados, similares praticamente. Só que ao mesmo tempo, o campo responsável pela visão, a área responsável pela visão no cérebro, foi também ativada, maior ativação, mesmo estando de olhos vendados. Então aqui eles comprovam que não só o potencial cerebral é transferido de um cérebro para o outro. Até então, pela física, não existe uma revelação de como é que foi transferido de um lado para outro. Sabe-se que a realidade no local está interconectando-nos. Porém, a área da visão foi mais ativada. Então, uma área do cérebro de um indivíduo em atividade inteira foi transferida para o outro. E isso a gente passa a perceber algumas questões práticas. O nosso tema é o paradigma quântico. Então, se é um paradigma, por que o termo paradigma? Vejamos bem, a física quântica ela traz conceitos. Aqui estamos de frente para experimentos práticos, ou seja, e redundantemente eu vou falar, experimentos práticos sobre a nossa natureza física e espiritual e como isso pode estar envolvido nos conceitos da física. Paradigma porque isso pode nos ser útil na construção de um pensamento, na construção de uma crença. Então, por exemplo, já aconteceu com você de você discutir com alguém e naquela discussão acalorada, você discutiu e tudo, ficou irritado, ficou nervosa, ficou nervoso, aí a pessoa foi embora e você foi para sua casa. Já aconteceu de você ficar lá mentalmente brigando com a pessoa? Eu devia ter falado isso, aquilo, mas ela vai ver. Aí você fica discutindo mentalmente com ela e está lá. Quando você vê, você passou 1 hora brigando mentalmente com a pessoa e o que nós podemos perceber? Ficaram quanticamente emaranhados. Permaneceu a conexão. E essa conexão, nosso cérebro, se uma atividade cerebral do campo da visão é transferido para o outro, gerando atividade no outro também, por que não nas outras áreas do nosso cérebro? Por que as áreas que processam as emoções, o sistema límbico, por exemplo, que é uma área que está mais no centro do cérebro, por que essa região também não transferiria
atividade elétrica para um outro cérebro. Então a gente passa a concordar com Jesus, quando Ele nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por que orar por alguém que nos persegue, por alguém que nos fala mal, que dá uma palavra que nós nos sentimos ofendidos? Por quê? Porque no momento em que nós oramos, ativamos outra área do cérebro, a área mais nobre, neurônios de recompensa, região do lobo frontal, sistema límbico também, só que modifica o quê? A frequência, a atividade cerebral. E nisso, se o outro está brigando conosco mentalmente, quando nós mudamos nossa atividade cerebral pela prece, e orando por quem? Por aquela pessoa com a qual nós estamos magoados, lógico, por quê? Porque vai acontecer de nós, não dá para cortar o vínculo, não dá para cortar a realidade não local, não dá para cortar o fluido universal que nos liga uns aos outros, mas dá para mudar a qualidade do vínculo que nos interconecta. Se é ódio, é transformar esse processamento elétrico no cérebro do ódio para o amor. Se é uma atividade cerebral, o sistema límbico está processando ofensa, vamos trabalhar um processamento cerebral de perdão. Se é discórdia, a união. Então a gente passa a entender também a oração de Francisco de Assis. Onde houver dúvidas no meu campo mental, que eu leve a fé. Onde houver erro, se eu estou me sentindo culpado porque eu errei, que eu leve o quê? A verdade, possa me iluminar, me perdoar, compreender um aprendizado novo. Onde houver desespero nesse cérebro, que eu leve esperança para dentro do meu cérebro também. E isso comunica para as outras pessoas ao redor. Percebemos, meus amados e queridos amigos, como é científica essa oração de Francisco, como as palavras do Cristo nos convidando ao amor, à caridade, à benevolência, à indulgência, ao perdão, são frases fundamentais com peso científico, e mais do que científico, promovendo saúde, a saúde. Então a interface espírito, mente e corpo, de dois experimentos que nós vimos, olha o quanto de paradigma quântico nós já podemos aqui e acabamos de refletir, ao construir isso em nós como uma crença, mas como uma fundamentação básica para a nossa saúde mental e dos nossos relacionamentos, de maneira a entender que confiança, caridade, responsabilidade, tolerância, alegria, coragem, paciência, são possíveis estados quânticos do cérebro. Não só, evidentemente, as energias no perispírito, porque nós vamos ver na parte da tarde, quando André Luiz anuncia sobre os sentimentos e as ondas do pensamento, que de fato o perispírito processa essas energias que estamos aqui. São partículas mentais, partículas de sentimentos. Só que no plano físico, no cérebro, o que é isso? O campo mental colapsando estados quânticos das partículas do cérebro. Então, se o campo mental está vibrando coragem, otimismo, o campo mental está envolvendo o nosso cérebro, a glândula pineal, que é a glândula da vida mental, ela transforma-se e ela faz a transdução do sinal mental para eletroquímico. A glândula pineal faz a transdução, ela transforma um tipo de energia
em outro tipo de energia, que no caso, eletroquímica. Aí tem liberação de hormônio, liberação da melatonina, tem toda a atividade de potenciais de ação que ocorrem, desencadeados pela glândula pineal, e ela é ela que vai fazer, ela é a regência, ela faz a regência. Ela vai ser como um maestro para todas as outras glândulas, e pensando, obviamente, nas conexões dos centros de força, que estão conectados aos nossos plexos, as glândulas endócrinas. Tudo isso que estamos falando da lei do campo mental, como na palestra anterior, agora linkando com isso aqui, o campo mental, ele vai promover os estados quânticos conforme os nossos estados emocionais e formas pensamentos. E isso, além de estar no nosso cérebro, meus amigos, é comunicado para as pessoas com as quais convivemos. Isso não é lindo, pessoal? Não é lindo saber que nós somos os responsáveis pela nossa própria felicidade e podemos alavancar, porque se estamos tristes, há de nós utilizarmos meios e comandos para alterar o estado do nosso cérebro. Aí nós vamos buscar no Cristo, em Jesus, quais são as receitas, qual é o caminho das pedras para promover em nós o estado mental de harmonia e desenvolver o nosso processo de transformação interior. Porque mesmo quando nós oramos pensando no outro, eu vou orar por aquela pessoa que ela está me xingando, está falando mal de mim para todo mundo no Facebook, ela mandou uma mensagem no WhatsApp que eu não gostei. Nós não estamos apenas fazendo um bem para ela, mas é para nós, é para o todo, porque se um pensamento nosso é irradiado, o universo inteiro pode estar a receber esta energia, inclusive aqui, na cidade, no nosso planeta. Essa intencionalidade em relação aos nossos sentimentos, direcionada a alguém, também foi testada por pesquisadores da Universidade de Stanford, também por estudos de neuroimagens. Nesse estudo, foram 11 médiums, cada médium com uma pessoa que ele tivesse uma afinidade, um vínculo emocional. Então o médium, enquanto o seu amigo correspondente estivesse na ressonância magnética funcional, ele estaria, enquanto o amigo estivesse na ressonância magnética funcional, o médium estaria mandando boas intenções de cura, prece, e orientado da seguinte maneira pelos pesquisadores: ele deveria não ter intenção direcionada por 2 minutos, 6 vezes, e momentos com intenção direcionada ao amigo por 2 minutos, 6 vezes. O amigo não sabia de nada o que ia acontecer. Só que tudo isso foi em intervalos aleatórios. Tá? Para quê? Para verificar, a partir da ressonância magnética funcional, quais áreas do cérebro do indivíduo seria ativado nos instantes em que houvesse a possível, porque era uma hipótese, a possível transmissão de pensamento e de intenção em relação a alguém. E o que aconteceu? Aí, outra coisa, nós precisamos fazer pesquisas experimentais desse porte. Me coloco inteiramente à disposição, temos projetos, só faltar para nós o investimento para executar esse tipo de projeto em parceria com essas universidades. Estou extremamente aberto para isso, aqueles que tiverem interesse, porque olha que fantástico, aqueles que são pesquisadores, médicos ou físicos aqui, eles utilizaram, pessoal, porque quando nós vamos escrever um trabalho, um projeto de pesquisa, tem que estar muito bem fundamentado, tem que passar por comitê de ética, não pode ser qualquer experimento, tem que ter uma coisa tudo certinho. E aqui eles fundamentaram
na realidade não local. Olha só, a física, um conceito de física quântica, da teoria quântica, serviu de fundamentação para que o projeto pudesse ser aceito e executado. Então nós podemos sim escrever projetos de pesquisa relacionado à espiritualidade. A física já nos dá substrato para fundamentar nossos estudos, os nossos projetos e eles serem aceitos. Então aqui, olha o que aconteceu no resultado. Isso aqui, vamos pensar para 10 pares, tá? Essa tabela mostra o seguinte: quais foram as principais regiões mais ativadas no cérebro dos indivíduos, dos 10, essas foram as 3 áreas mais ativadas enquanto recebia a boa intenção ou oração do outro. O lobo frontal, região esquerdo, tá? Que é essa área aqui responsável pelo julgamento, processamento da informação, discernimento, é a área que nós promovemos as nossas decisões. A região do giro do cíngulo, que é responsável, uma das áreas do sistema límbico, que está bem no centro do cérebro, tá? E responsável pela expressão da emoção. Em alguns estudos placebo, ela foi mais ativada também, estudos placebo de dor, ela foi mais ativada quando o indivíduo tem diminuição de dor, em estudos placebos. E também a região do precônios, que é responsável pela autorreflexão, autoconsciência, também pertencente ao sistema límbico, expressão da emoção, processamento das emoções. Então, nesse estudo, eles concluíram que a expressão da emoção desses indivíduos, o processamento dela também ficou em harmonia e maior equilíbrio. E além disso, melhor capacidade de discernimento e de processar informações. Então, se neste momento todos estão aqui, mas se nesse momento alguém estiver orando por você, por mim, com boa intenção, direcionada, com sinceridade, com força, áreas do nosso cérebro poderão estar sendo ativadas agora. E sem que a gente faça a mínima ideia disso. Da mesma maneira, a gente volta a falar do Cristo aqui. Quando Ele nos diz, não julgueis, para não serdes julgados. Quando julgamos o outro, nós irradiamos um padrão mental de julgamento, isso gera um processo pelo reflexo condicionado, pela transmissão mental, outros são induzidos a fazer o mesmo conosco. Então é dando que se recebe. Se nossas intenções são superiores, nós comunicamos isso para todas as pessoas que temos vínculos afetivos. Imagine orações direcionadas a pessoas que estão em cargos públicos, presidentes, primeiros ministros, prefeitos. Imagine nossas orações atingindo, com certeza auxiliando para que mentalmente, em teu lobo frontal, também tenha uma melhor atividade para processar as decisões da vida, da humanidade, da coletividade. Olha a importância da oração. Agora imagine muitas pessoas orando por aquela pessoa, pelo dirigente da sua casa espírita, ao invés de falar mal. Porque quando falamos mal, será que não atinge o outro? Como é que ele vai melhorar se está sendo bombardeado por maledicência? Aí a gente começa a entender, por outro lado, o aspecto negativo, mas o poder positivo que temos para ajudar os nossos irmãos de humanidade. Não só com a oração direcionada, como nós fazemos, mas a caridade, que é a oração da prática, a prática do bem.
É quando o corpo inteiro, o cérebro e todos os órgãos, os músculos, estão vivenciando aquilo que o campo mental de amor em ação está apresentando. Aí o nosso corpo inteiro vibra. Então Jesus também falou, olha só, o paradigma quântico vinculando-nos com o ensinamento do Cristo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Será luz. Nós irradiamos uma energia ao redor, simplesmente se os nossos olhos forem bons, se nossas intenções com o outro forem boas, mas isso vai precisar aqui, do sentimento, o nosso sentimento sincero, a nossa vivência daqueles estados quânticos mencionados anteriormente aqui, como podemos ver. Isso aqui não é teoria, isso aqui é sentido. Isso aqui não é só raciocínio, principalmente raciocínio para compreender, mas precisa ser experienciado no nosso corpo. Pele a pele, abraço a abraço, mensagens a mensagens, isso tudo nos interconecta a todas as pessoas do planeta e quiçá do universo. Repito a todos vocês, não é lindo sabermos disso? Por isso estamos num momento de esperança, de alvorecer. As grandes perguntas que a física tem para poder dormir em paz à noite, isso digo os físicos que estão pesquisando esse tema, será o cérebro de natureza quântica em nível macroscópico? Porque até então nós entendemos que o átomo tem comportamento quântico porque ele é microscópico, é nano. Agora, o cérebro também tem um comportamento quântico? Segundo esses estudos, há fortes evidências, né? Mas precisamos pesquisar mais. Qual é o poder da intenção? Qual é o poder da intenção? Se a minha intenção atinge o cérebro de outra pessoa, poxa, eu posso levantar ou posso derrubar a pessoa, sim ou não? Então, qual é o poder da intenção em relação às pessoas e também em relação a nós? Tá? E nisso existe a consciência não local transcendente ao cérebro, o que chamamos de espírito, alma. Na ciência chamam-se também, só que com o nome consciência não local, transcendente ao cérebro. Tá? Então, existe, e é ela que comanda tudo isso. Nós vamos fazer, para exercitar, uma vivência prática desse conceito que acabamos de apresentar, a vivência desse paradigma. Nós criamos um exercício, e sob orientação, então, inclusive da espiritualidade, de equipe Eurípedes Barçanufo, a vivenciar, em São Paulo, já por 1 ano e meio, uma vivência baseada nesses princípios da física quântica, mas obviamente tudo a ver com as obras de André Luiz, um tipo de oração ou meditação para pacificar nossos sentimentos, nossos relacionamentos e sentimentos em relação a alguém. O objetivo principal é mudar, pacificar a nossa visão sobre as pessoas com quem convivemos, principalmente a pessoa com quem temos um relacionamento difícil ou menos feliz. Então, nós pedimos a cada um escolher uma pessoa com quem o seu relacionamento está em desarmonia, ou você tem sentimentos de mágoa, ou raiva, ou ódio, ressentimento, tristeza, algum sentimento desse, decepção em relação à pessoa. Após escolher a pessoa, identificar o sentimento, nós vamos fazer essas frases, tá? Só que são frases que precisam ser sentidas, para você mesmo, mentalmente, mas sentimentalmente, as frases: quero paz neste relacionamento. Precisamos, obviamente, de sinceridade consigo próprio, de fato decidir ter paz nesse relacionamento. Então, a gente afirma para nós mesmos. Eu vou ler rapidamente para todos conhecerem, depois a gente faz. Quero paz em meu pensamento, quero paz sobre o que costumo sentir em relação a
ou ao e o nome da pessoa. Desejo muita paz a este meu companheiro ou a minha companheira de caminhada. Muito obrigado por sua presença em minha vida para o meu aprendizado. Eu escolho ser livre. Eu quero e posso ser livre. Livre para amá-la. Livre para amá-la. Todos aqueles que quiserem, que tem alguém com quem um relacionamento necessita ser harmonizado, transformado, vamos juntos aplicar uma técnica de tantas outras que existem, baseado nesses paradigmas, nesse pequeno paradigma que começamos a abordar. Nós vamos pedir então à equipe técnica colocar a música. Essa é a 9ª Sinfonia de Beethoven, 3º movimento. Ela trabalha muito forte essa região do chakra ou do centro de força cardíaco. Convidamos aqueles que quiserem fazer a fechar os olhos e buscar dentro de si as maiores disposições de coragem para transformar os próprios sentimentos, descruzando pernas, braços e fazendo 3 a 4 respirações profundas. Relaxe, solte as tensões. Em seguida, vamos lembrar da pessoa com quem desejamos renovar o que sentimos em nosso próprio benefício, para a nossa própria saúde mental e emocional. Procure identificar qual é o tipo de emoção guardada nesse sentido, ou pacote: decepção, mágoa, medo, raiva, tristeza, ou algo que pode não estar claro de ser definido, mas podemos sentir em nosso corpo agora. E assim, nós vamos afirmando para nós mesmos: eu sou coragem. Eu sou coragem. Eu sou coragem. E agora, ligando-nos a Deus, sentindo todo o amor e vontade de renovar o sentimento, nós vamos afirmar para nós mesmos, com toda a força do amor de nossa alma: quero paz neste relacionamento. Quem quiser ler, à vontade. Quero paz neste relacionamento. Quero paz neste relacionamento. Por pelo menos 3 vezes cada frase, bem sentida. Eu quero paz em meu pensamento. Quero paz sobre o que costumo sentir em relação ao
em relação à pessoa. Desejo muita paz a este meu companheiro ou companheira de caminhada. Desejo muita paz para ela. Desejo muita paz para ele. Repete quantas vezes achar necessário. Muito obrigado por sua presença em minha vida, para o meu aprendizado. Muito obrigado por sua presença em minha vida, para o meu aprendizado. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Eu escolho ser livre. Eu quero ser livre. Eu posso ser livre. Eu posso ser livre. Livre para amá-la. Livre para amá-la. Deus, desejo todo o bem para esta pessoa e que meu sentimento e o sentimento dela sejam transformados para o mais puro amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja. Ok, podemos retornar. Nós aplicamos uma técnica do paradigma quântico e pergunto, é a primeira vez, tá? Primeira vez que isso é recomendado fazermos todos os dias ao acordar, pelo menos por 7 dias ao acordar e antes de dormir. Por quê? Porque é a pessoa com quem convivemos e os sentimentos precisam serem transformados. E Jesus nos pediu, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Olha, não dá para perder tempo. Não podemos perder tempo, não, para renovar isso que sentimos. Então eu pergunto, quantos sentiram alguma mudança nesse momento, alguma modificação no seu estado ou na sua energia, seja qual for a mudança após o exercício? Levantem a mão, por favor. Aqueles que sentiram. Isso. Uma boa parte sentiu. Isso está na dependência da intenção, da força desta vontade. E sobre a vontade estaremos a falar na parte da tarde. Que a vontade, André Luiz explica-nos, que é a grande força de transformação. Se nós não quisermos realmente renovar o sentimento, a gente não vai conseguir. Podemos fazer o exercício várias vezes e não dar certo. Porque nós estamos atuando em energias do nosso ser. Estas energias, elas fazem parte da nossa realidade. A nossa saúde está na dependência do amor processado no nosso centro de força cardíaco, porque ali, o centro de força cardíaco, nesse paradigma que estamos falando, ele está conectado ao timo, que é a glândula do sistema imunológico. Então, ódio, indiferença, frieza, faz com que todo o sistema imune, inclusive as células, passam a ter difícil funcionamento. Então, processar, meus irmãos, fazer essas meditações ou orações,
é imprescindível para a nossa saúde. Então a gente aprende na física que o átomo, a matéria, ela é constituída de partículas. E se nós dessemos um zoom nessas partículas, o que nós veríamos? Podemos até pensar, o vácuo. Será que o vácuo existe de fato? Será que o vácuo existe? Se eu mergulhar dentro do núcleo do átomo, tem um espaço ali que não tem nada? Então os pesquisadores foram verificar, e aqui nós trazemos, ainda no paradigma quântico, uma área que estudamos chamada cromodinâmica quântica. Eles viram que o vácuo absoluto não existe, que é a ausência de matéria. O vácuo é preenchido por flutuações de energia. Essas flutuações de energia do vácuo, chamado vácuo quântico, é que geram as partículas do átomo. Então, olha só. Aqui uma imagem de uma simulação de computador, mostrando o vácuo quântico e geração de partículas que vão formar o próton, que vão formar o nêutron. Eles descobriram que a massa dos quarks, os quarks são as partículas que formam o próton, o nêutron, a massa dos quarks corresponde a menos de 1% da massa do próton. Então imagine que o próton é formado por 3 quarks. A massa inteira dele não corresponde à soma da massa das 3 partículas, porque elas correspondem a 1% apenas. Da onde vem os 99% de massa do próton? De onde vem os 99% da massa do nosso corpo, por exemplo? Vem do vácuo quântico. Essa é a explicação da energia desse vácuo quântico. Essas flutuações de energia que formam a matéria é que dão origem à massa. Tá? E acreditava-se que fosse o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, que desse a massa. Mas o vácuo quântico está antes disso. Então, olha onde nós iremos chegar agora. Energia é responsável pela massa. Então, se eu perguntar, quantos quilos você tem? Aí você sobe na balança, está lá, estou pesando 80 quilos. 100 quilos. Dos 100 quilogramas, 1% é partícula, 99% é energia. Está claro a ideia disso? 99% da nossa massa é energia pura vinda desse vácuo quântico. Então agora a física, olha que imagens, simulações computacionais do vácuo quântico e a formação de partículas como próton, nêutrons, que a matéria forma, ela é constituída e desintegrada, instantaneamente, ao tempo todo. Então nós estamos aqui sendo construídos e desaparecendo, só que, claro, a olho nu, nós estamos aqui paradinhos, vocês estão me vendo, mas o meu corpo, minha roupa, está sendo constituída e desconstituída em uma velocidade altíssima que nós... então por isso que o espírito atravessa a parede? Sim. Por isso que nós temos os fenômenos de materialização? Sim. Porque traz de outra dimensão a partir disso. Nós estamos na escala de 10 a menos 15 do metro. Então, Einstein, quando traz a equação dele, que é conhecida sobre energia, massa e velocidade da luz, a gente entende que a massa está na dependência da energia. Essa energia, então matéria, na verdade é energia. Tá? Isso derruba o materialismo, já que 99% do nosso corpo é energia pura. Então é um paradigma, esse conceito nos leva ao paradigma quântico também, de nós desmaterializarmos nossas prioridades, mas ter prioridades espirituais dentro da matéria, e não sermos escravos da matéria, mas nós sabermos que somos energia. Então se eu sou energia, o tumor é uma energia? Um câncer? Sim. Então é possível pela lei do campo mental, minha mente, meus sentimentos, meu comportamento, influenciar
nessa massa tumoral? Sim. Por quê? Porque é energia. E a energia, ela vem do vácuo quântico, das flutuações do vácuo quântico. Agora, o que está por trás dessa flutuação do vácuo quântico é o que na física não sabemos. Como espírita, eu sei. Que é o quê? O espírito, nossa alma, nossa vontade, comanda a matéria, comanda a energia que constitui o nosso corpo. Então essa dualidade onda-partícula, que também veremos mais tarde, ela nos mostra a importância do que estamos falando também. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos dar continuidade.